Prontinho. Então, a letra C, vamos lá para a letra C. Ó, 49,90, estou usando vermelho, né, para o plano Z. Ó, 49,90 para 300 minutos, tá certinho, tá? Aí depois aqui a gente enxerga uma linha, mas eu ainda não analisei daqui para cima, nem no Z nem do K. E repare que são duas retas, eu posso falar assim, ou traços, né, já que a gente ainda não estudou retas, né, coincidentes. Elas estão uma sobre a outra, por isso ela é indicada assim. Elas não se desencontram com essas duas aqui. Então a letra C, ela é elegível para ser uma das respostas certas, porque aquela parte fixa, ela está batendo nos dois casos. E eu só estou em dúvida agora entre a letra D, porque eu ainda não analisei, e a C, né? Porque a gente já eliminou 3 possibilidades. Então vamos para D. Ó, a D diz assim: 49,90, eu estou analisando essa reta aqui, né, ó, a Z, 49,90 nos primeiros 300 minutos. E deu direitinho também, ó, tá alinhadinho lá nos 300. Então, eu estou em dúvida entre essas duas. O que vai distinguir agora a resposta certa da errada, já que eu estou em dúvida entre essas duas, é agora a parte de excedentes, né, ó. E diz o seguinte, que, vou agora pelo plano K, o cliente paga R$ 29,90 por 200 minutos mensais e 20 centavos por cada minuto excedente. Então, 20 centavos por cada minuto excedente no plano K e no plano Z, 10 centavos por cada minuto excedente. Então, agora eu gostaria que vocês memorizassem uma coisa, isso quando a gente for estudar retas, que é lá na função afim. Eu vou estar assim, repetindo isso praticamente a todo instante com vocês, é o que nós chamamos de taxa. Digamos que, embora seja dinheiro, né, eu posso dizer assim, a taxa do plano K, ela é maior, esquece a parte fixa, tá? Ela é maior do que a taxa que se paga para telefonar no plano Z. Por quê? Ela é 20 centavos. Então, todas as vezes, num gráfico de reta, que você tiver uma taxa maior, vou ver se você consegue enxergar aqui a minha canetinha. Essa linha ela tem que ser mais em pé, o mais na vertical possível. E quanto menor a taxa, ela tem que ser mais deitadinha. Então, se você tem dois carros, por exemplo, ó, um com uma velocidade muito grande, um com a velocidade muito baixa, o carro com a velocidade muito alta vai ter uma linha bem em pezinho, assim, ó, uma inclinação bem grande. E se ele tem a velocidade muito baixa, um outro carro, a inclinação dele é bem pequenininha. Eles só terão inclinações iguais, reparem, assim, né, ó, só terão inclinações iguais se eles tiverem velocidades iguais, o que elimina a possibilidade da letra C, porque aqui ele está dizendo o seguinte, independente da quantidade de minutos que eu usei lá, digamos, na parte fixa, se foi 29 ou se foi 49, dali em diante, ó, a taxa ela é a mesma, e esses gráficos são coincidentes. Não, isso não pode acontecer. Eu ainda vou falar disso hoje de novo com vocês, numa outra situação. Olha o que está acontecendo aqui, para quem assim, não visualizou as minhas canetinhas, né? Olha, que só pode ser a letra D, no caso, já eliminamos todas. Reparem, a reta K, olha, ela é mais em pé do que a reta Z. A reta Z, ela está mais deitada, porque a reta Z, ela ali estabelece uma taxa, vamos chamar assim, de 10 centavos a cada minuto. E a K, de 20 centavos a cada minuto. Então, por isso é uma reta mais em pezinha. Reparem, isso é um conceito, tá? Eu não fiz conta para isso, mas é uma definição. Quanto maior a taxa, mais inclinada. Inclinada é mais em pé, mais vertical. Quanto menor a taxa, mais deitadinha a reta é, menos vertical. Digamos, mais horizontal, mais próximo da horizontal ela está. Por isso, a nossa resposta certa é a letra D. Tá legal? Vou fazer aqui uma setinha para marcar ela. Bom, durante a semana, eu acho que ele não chegou aí, o Rômulo, né? O Rômulo, ele comentou assim comigo, mas tem um ponto de encontro aqui, ó. Como que eu vou determinar esse ponto de encontro? Como a gente detecta o ponto de encontro, não é função da aula de hoje, é só lá na função afim, que a gente vai estudar dois gráficos, em determinado momento eles vão se encontrar, e se for questionado a gente qual o ponto de encontro, lá nós temos toda uma álgebra para poder encontrar esse ponto de encontro. Aqui não, aqui isso não é importante. Agora, faz todo sentido elas se cruzarem, né? Porque imagina, né? Imagina ao longo de milhares de minutos utilizados,
Mesmo essa continha aqui, às vezes a gente escolhe assim, vou escolher esse plano mais baratinho de R$ 29,90, porque eu não vou usar ligações mais de 200 minutos, conforme diz aqui, né? O gráfico da letra D. Às vezes a gente até escolhe o plano assim. Mas quer dizer, se você começar a usar milhares e milhares e milhares de minutos, esse plano já não começa a ser tão interessante. Por quê? Porque cada minuto excedente é muito caro, taxa alta. Então vai ter um momento, né, que mesmo esse plano sendo baratinho, ele vai ser mais caro, e como foi aqui, ó, que o plano Z. Então o plano K, em determinado momento, a partir daqui, ele é mais caro que o plano Z. Como que você pode garantir isso, Vitor? Vou pegar o verde aqui agora. Vamos pegar aqui 400 minutos? Ó, suponha que eu tenha o plano K e você tenha o plano Z. E nós usamos 400 minutos. Eu vou te dizer, mais ou menos, quem gastou mais com o plano. Ó, 400 minutos pelo gráfico, o Z está gastando essa quantidade aqui, ó, algo muito próximo de R$ 60, vamos colocar assim. Eu vou continuar na mesma direção, porque são os mesmos 400 minutos. Olha, o plano K está gastando aqui algo próximo de um pouco mais de R$ 70. Então, portanto, esse valor é muito maior do que esse. Então, ali com 400 minutos, o plano Z ele está abaixo, então ele já é mais interessante. Certo? Então, é isso daí. A gente não precisou fazer cálculo nenhum, apenas analisar a posição das retas. Talvez o que tenha sido novo é exatamente isso. Retas mais inclinadas, e aí a gente precisou dessa informação, né? Mais em pé, a taxa é maior. Tá certo? Então, esse foi o primeiro exercício aí da aula de hoje. Vamos passar para o próximo. Bem, esse aqui ele tem um enunciado grande, né? Não vou conseguir manter tudo isso na mesma tela, mas de qualquer forma a gente vai resolver ele também parceladamente. Quer ver? Ó, diz assim: uma empresa farmacêutica fez o estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento em um paciente. O medicamento foi administrado em 2 doses, com espaçamento de 6 horas entre elas. Então, você tomou uma quantidade de medicamento, daqui 6 horas você vai tomar de novo. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente. Linearmente vai te lembrar a palavra linha mesmo, uma reta. Isso é verdade, tá? Então, cresceu linearmente durante 1 hora. Então, por exemplo, a gente já pode analisar esse primeiro trecho do gráfico. Eu vou dar zoom. Olha só. Isso aqui é tempo, isso aqui é eficácia. Passou 1 hora, dá uma olhadinha aqui, ó. Em 1 hora, ele cresceu linearmente e atingiu a eficácia máxima, olha. Aqui também, ó, em 1 hora, daqui até aqui, ó, ele cresceu em uma linha reta, ó, foi crescendo, crescendo, crescendo e atingiu 100%. Já são 2 possíveis respostas, pelo menos a gente leu só um pouquinho, né? Olha, aqui na letra E também, ó, em 1 hora ele atingiu 100% e cresceu linearmente. Aqui também ele cresceu linearmente em 1 hora. Aqui não, aqui eu não sei nem explicar, porque ele não cresceu linearmente. É como se fosse assim, ó. Como eu disse, isso não existe, tá? Ele tomou o remédio aqui, aí esse remédio ele ficou sem fazer efeito por 1 hora. Aí quando foi em 1 hora, ele do nada ele falou assim, pronto, agora eu sou eficaz. Como eu disse, isso não existe. Mas foi isso que a letra B, ela está notificando para a gente. Então, a letra B, ó, ela já está eliminada, porque ele não cresceu linearmente. Do nada, depois de 1 hora, pronto, o remédio faz efeito. E ele vai fazendo efeito aos pouquinhos, né? Por isso aí, esse crescimento. Podia até ser assim, ó. Não tem problema, não seria linearmente, mas ele gradativamente, ele começaria a fazer efeito. É menos uma para a gente analisar, a letra B, então, ela está errada. Vamos continuar aqui, eu vou tentar destacar aqui de onde nós paramos. Por exemplo, e ele continua, olha só, cresceu linearmente durante 1 hora, até atingir a eficácia máxima, e permaneceu em máxima eficácia por 2 horas, constante. Quer ver, ó? Vou mudar de cor, vou para a cor azul. Ó, letra A já está errada, porque aqui, ó, permaneceu constante por 1 hora, ó, de 1 até 2, olha a direção aqui. E aqui ele disse que permaneceu constante, ó, durante 2 horas. Então, a letra A, eu já vou eliminar ela das possibilidades, não quero problema para mim, não. Vamos para a letra D. A letra D está de acordo. Ó, depois que atinge a eficácia máxima, ele permanece com eficácia máxima da hora 1 até a hora 3, por 2 horas. Então, ele continua ali. A letra D, ó, até agora tá bacana.
Vamos pegar a letra E, que o que for aparecendo na tela a gente já vai analisando. Ó. Eficácia máxima, ó, por 2 horas, quer dizer, da hora 1 até a hora 3. Beleza? Está faltando só essa. Ah, essa aqui já estava eliminada, a gente não vai nem olhar. E aqui também a letra C, ó, eficácia máxima por 2 horas, da hora 1 até a hora 3. Ele manteve-se sempre com eficácia máxima. Pelo visto, né, depois dessas 2 horas, como todo medicamento, ele deve perder um pouco da eficácia. A gente só vai saber disso se a gente olhar lá no enunciado. Então, qualquer dúvida aí, gente, abre o microfone, tá? Estia e me chama atenção para eu explicar mais devagar ou com mais detalhes. Após, eu tô aqui, ó, essas 2 horas em que a eficácia foi máxima, isso é só história, né? Ele não deu dado nenhum. Ela passou a diminuir linearmente, então o gráfico não pode fazer nenhum tipo de curva, tem que ser uma reta, atingindo 20% de eficácia ao completar as 6 horas iniciais de análise. Como todo medicamento, você tomou o remédio, você ficou 100%, a partir dali ele vem perdendo gradativamente, no caso ali linearmente, né, se mais exato ainda, a esta eficácia, até atingir 20% ao completar as 6 horas iniciais. Então, ó, eu não vou olhar essa alternativa porque a gente já desclassificou ela. Deixa eu começar aqui pela... Aliás, eu vou olhar assim, só para poder... ela está errada, mas nesse ponto ela está certa. Olha só, ela vem decaindo linearmente. E ela atinge, após as 6 horas, olha só, o 20% da eficácia. Esse trecho aqui, de fato, ele está certo, mas os anteriores não, né? Então, a gente vai eliminar essa possibilidade. Por que eu optei por analisar uma afirmativa errada? Porque logo aqui do lado a gente já pode descaracterizar isso, porque olha só, aqui ele não decai linearmente, nem assim, nem para frente. Primeiro, né, ele tinha que decair assim, ó, gradativamente até a hora 6. Isso foi bom porque a gente já elimina a letra D. Aqui ele está dizendo mais ou menos o seguinte, ó, eu tinha eficácia máxima com 3 horas, e no minuto seguinte, pronto, ó, tô 100%, tô sentindo dor nenhuma. Passou um minuto, aqui, ó, eu passo a ter eficácia de 20%. Do nada isso cai. Na prática isso não existe. Mesmo se o enunciado dissesse isso, né, não faz sentido nenhum. Já eliminei aqui a letra D porque ela é impossível. Olha, só de bater o olho aqui, quer ver? Ó, então eu não vou passar por essa aqui que está errada de novo, né? Eu vou ficar analisando coisas erradas, mas senão a gente perde tempo. Então, pelas eliminações, eu já estou em dúvida, eu só estou em dúvida entre a letra E e a letra C. Tá legal? Por quê? Essa aqui já está na mão já, olha só. Decai linearmente, até 20%, olha que está na direção do 20, ó. Tá na direção do 20. Até a 6ª hora, certinho, beleza. Beleza, isso ainda é possível estar certo. Aí eu pulei essa daqui, né, ó, que é a minha letra D, e ela também, ó, diminui linearmente, tá em 20% após 6 horas. Tá depois, a gente vai analisar depois com a leitura, mas, ó, tá direitinho, ó, baixou aqui, ó, 6 horas, na direção do 20%, porque aqui é em porcentagem. Bom, continuando, porque até agora, então, a letra E e C, elas são possíveis de estarem corretas. Só que agora a gente tem que ler mais, porque esse enunciado, ele é grande, né? Que eu acabei que eu apaguei sem querer. Continuando, então, vou localizar vocês aqui na leitura. Nesse momento, foi administrada a 2ª dose, porque o remédio foi perdendo efeito, você, opa, toma mais um. Beleza? Que passou a aumentar linearmente, você tomou um remédio, aumentou linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora, permanecendo em 100% por 3 horas. Eu vou recontando essa história e vamos ver se isso bate. Ó, ela cresceu linearmente, atingindo eficácia máxima em meia hora, tá? Ó, meia hora, tá aqui a informação, ó. Meia hora. Quer ver, ó? Vamos lá, ó. Tá de acordo, vou fazer de verde, ó. Aqui ele tomou um remédio de novo. Então, isso foi crescendo, ó, em meia hora. Por que em meia hora? Cara, vê se vocês conseguem enxergar isso. Neste ponto aqui, ele está em eficácia máxima. E esse ponto aqui, ó, tá entre 6 e 7, olha só, tá nessa direção. Mais ou menos em meia hora. E aí, eu falei que eu ia falar novamente daquela inclinação.
Prestem atenção, pessoal, vou destacar de preto. Olha só, aqui ele atingiu a eficácia máxima em 1 hora. Aqui ele já tinha um comprimido lá dentro do corpo e ele tomou a segunda dose, e a segunda dose atingiu a eficácia máxima em meia hora. Reparem, olha que óbvio, eu já estou com uma carga de medicamento no meu corpo, se eu tomar mais um, rapidamente, digamos assim, eu atingirei a eficácia máxima. Essa linha verde, ela é mais em pé do que a linha vermelha. Estou destacando as duas aí para vocês. Vou repetir. A linha verde, ela é mais em pé, ela é mais vertical. A taxa é mais rápida, ela atinge a eficácia máxima em 30 minutos. Eu poderia dizer certamente que o dobro. Tá? O dobro. Ela é bem em pezinho, ela é o dobro da taxa, igual naquele exercício. Um era 20 centavos, o outro era 10 centavos. Uma taxa é o dobro da outra. Percebem? Isso não vai fazer diferença neste exercício, mas isso é verdade. Mais em pezinha do que a linha vermelha, com toda certeza. Então, até agora, isso está certo, só que eu tenho que analisar aqui também. O que aconteceu aqui? Bom, a partir daqui, aí, reparem, vou usar a mesma cor verde. O cara que, então, tomou o medicamento e atingiu a eficácia máxima, olha só, entre 6 e 7 horas em 30 minutos. Então, isso também está certo. Só que tem uma pequena diferença. Essa pequena diferença aqui, ó, que o gráfico, agora eu vou tentar deixar os dois na tela, que o gráfico da letra C não tem, repare, aqui é vazio essa parte do gráfico. Então, a gente está nessa dúvida, e eu vou deixar essa dúvida para o final. Por quê? Suponha que você não tenha entendido isso. Olha só, ainda falta análise para fazer. E essa parte daqui para frente, elas se apresentam idênticas, tanto a letra C, perdão, a letra E, quanto a letra C. Agora vamos analisar o final. Aliás, eu só vou retomar o que eu já li. Permanece em 100% por 3 horas e meia. Quer ver, ó? Ó, vamos ver se isso permanece em 100% por 3 horas e meia. Porque esse pedaço aqui, ó, 1 hora, 2 horas, 3 horas, e aqui eu tenho mais meia hora, certinho. Digamos, então, que como está certo, vai até a hora 10, né? Vamos ver o de baixo aqui, ó. De baixo aqui também, ó. De 6h30 até 10, ó. Nesse trecho aqui, ó. Que vai daqui até aqui. Então, tá igualzinho. Na verdade, se você olhar os dois gráficos, o final, ó, ele vem descendo aqui, ó. Esse aqui também vem descendo aqui. E esse aqui, digamos que ele morre na altura do 50. Vamos ver esse aqui, se ele é igual, ó. Ele também morre na altura do 50. Então, dali para frente, é tudo igual. A gente não precisa nem de analisar. Tá certo? Mas eu acho que ele até complementa a historinha. Dá uma olhada, ó. Nas horas restantes da análise, a eficácia decresceu linearmente, atingindo ao final do tratamento 50% de eficácia, conforme nós já verificamos nessas duas alternativas, considerando as grandezas tempo em hora, no eixo das abscissas, e eficácia em porcentagem, no eixo das ordenadas. Então, vamos puxar uma setinha aqui, o abscissas é o eixo X, porque poderia dar uma dúvida de acordo com o enunciado, e quando ele fala ordenadas, é um nome, digamos, o nome mais correto para o eixo Y, né, que é o eixo vertical, né, vou colocar assim abreviado, e aqui o eixo X é o eixo horizontal. Qual é o gráfico que melhor representa tal estudo? Então, a questão é a seguinte, né, o que diferiu um gráfico do outro é esse pedacinho aqui, ó, que um tem e o outro não tem. Bom, não sei se tem uma explicação melhor para isso, mas eu já vou dizer para vocês o seguinte, a resposta certa é a letra C. Por que a resposta certa é a letra C? Porque ela está mais de acordo com a história que ele contou. Veja bem, depois eu vou negar a letra E. Quando chegou aqui, ó, que o medicamento, o primeiro comprimido começou a perder efeito, e naquele momento você, opa, vou tomar mais um, aí você tomou mais um e ele começou a fazer efeito rapidamente. Acho que até aí tudo bem. Vitor, é isso mesmo que aconteceu, você só está recontando a história. Mas olha esse daqui como que foge um pouquinho. Lógico que isso está errado, né? Quando chega aqui, dá a entender que do nada a sua sensação de bem-estar com o comprimido, ela caiu a zero e começou a crescer de novo. Não, ela não caiu a zero. O primeiro medicamento, ele não chegou a zero de eficácia. Ele estava com 20 e foi no momento que você tomou mais um remédio para que ele conseguisse novamente atingir a eficácia máxima. Ele não desce a zero repentinamente.
Então, essa seria a interpretação para esse pedacinho intruso que está ali no gráfico, isso não deveria existir, haja vista, então, que a gente já tinha até visualizado que do 20 ele já começa a crescer de novo, ele não cai a zero, conforme ele caiu aqui nesta situação. Show de bola? Dá para fazer mais rápido esse exercício, tá? Assim, eu fui bem devagar, tentando mostrar até uma comparação aqui que essa reta é mais inclinada do que essa, até para a gente poder fixar. Como eu disse, a gente está estudando, meu objetivo não é só resolver essa questão rapidamente. De qualquer forma, ela vai ficar gravada e a explicação, acho que ela é recorrente se você quiser acessá-la novamente. Beleza? Então, repare, não precisou de nenhum conhecimento assim aprofundado de matemática, apenas uma intuição mesmo para a gente conseguir ler este gráfico aí numa boa. Vamos para o próximo. Beleza. O próximo está aqui em razão do seguinte, ele é uma reta, tá? Eu já vou te explicar por que ele está nessa lista. Ele é uma reta e retas, eu vou repetir, nós estudaremos novamente. Eita! Abre o áudio aí e vê se vocês estão me ouvindo. Meu computador deu uma pane aqui. Estamos ouvindo, eu estou ouvindo. Ah, joia. Nossa, apareceu a imagem agora. Ah, tá. Ficou preto. Ficou preto na minha tela. Retas nós vamos estudar na função afim, não se preocupe. Então, por que ele está aqui? Bem, é porque eu tenho uma coisa para contar para vocês, muito importante também, que diz assim: o percentual da população brasileira conectada à internet aumentou nos anos de 2007 a 2011. Conforme dados do grupo Ipsos. Essa tendência de crescimento é mostrada no gráfico. Talvez seja óbvio para muitos, mas assim, tem coisas que eu posso aproveitar. Se o gráfico ele está assim, é porque de fato ele está crescendo. Se ele estivesse assim, ó, vou fazer um gráfico rápido aqui, se fosse assim, ó 2007, 2011, aqui você tinha, só por exemplo, tá? Vou preservar, inclusive, os números. E 27, pronto, olha. Se o gráfico fosse assim, ó, o que a gente poderia entender? Que de 2007 para 2011, se fosse o contrário, né? Ele caiu. Olha, ela é decrescente. Ela foi, à medida que os anos estão passando, o gráfico está ficando cada vez menor. Tá? Então, de fato, é um gráfico que garante esse crescimento. Bem, ok. A outra coisa que eu gostaria de comentar é a seguinte. Um pouquinho, deixa eu acabar de apagar aqui. Ele diz o seguinte: o percentual da população conectada à internet aumentou nos últimos anos. Ele poderia ter dito crescido linearmente. Por que isso é importante? Porque ele poderia ter crescido assim, ó. Assim, não tem problema nenhum, oscilou em determinado momento de 2007 a 2011, mas ele cresceu. Quando eu falo linearmente, então essa possibilidade que eu representei aqui para vocês agora, ela está ignorada. E o cresceu linearmente, e repito por isso que essa questão está aí, ela tem um componente muito importante que já eu comento. Então, esse crescer linearmente, até como ele garantiu nos dois exercícios anteriores, né? Isso vai ser muito importante para a gente. Porque, olha só, suponha que foi mantida o quê? A tendência de crescimento para os anos seguintes. Então, tipo assim, né? Daqui para cá, isso foi mantido, tá certo? Ou seja, continuou naquela mesma pegada, naquela mesma batida de crescimento. A mesma taxa de crescimento registrada no período de 2007 a 2011. Como eu disse, pode parecer óbvio. Talvez pareça óbvio pelo que eu falei. Porque manter... Olha, ele usou inclusive a mesma palavra que eu agora. Mantida a taxa de crescimento significa que essa reta ela não vai ficar nem mais em pé, nem mais deitada. Ela vai continuar na mesma direção. Embora eu não tenha conseguido fazer retas bonitinhas aqui para vocês. A mão livre é difícil. É isso, tá vendo? Então, se a taxa ela mantém-se constante, a inclinação não muda. Agora, se ele dissesse assim, eu acho até que eu consigo pegar uma ferramenta aqui. Se ele falar assim, ó, a taxa aumentou, ele vai fazer, a reta, em vez de vir para cá, ó, ela vai fazer isso, ó. Ele vai falar assim, a taxa diminuiu. Então, ao invés de vir retinho aqui, ó, ele vai fazer o seguinte, ele vai, em vez dele vir aqui, ele vai descer. Mas como manteve-se
constante, então essa reta vai continuar nessa direção. Tá vendo? Agora eu consegui fazer a reta certinho para vocês. Bem, então essas informações, como eu disse, às vezes elas nem são importantes nesse exercício, né? Mas num contexto geral de análise de gráficos é importante. Então ele fala assim, a estimativa para o percentual de brasileiros conectados à internet em 2013. Vai ficar torto, tá? Mas seria o seguinte, porque a mão livre fazer tudo isso não fica legal. É como se fosse assim, em 2012, 2013. Reparem, em 2013 vai haver crescimento, porque essa taxa aqui, ó, vamos lá, vamos tentar retinho, ó. Essa taxa ela é constante, e do lado de cá vai ser o valor que eu espero nessa direção. É com certeza mais do que 48% dos brasileiros, é o que dá para especular. Tá certo? Então eu quero saber que número é esse aqui. E de fato eu não sei. Aqui apareceu um cálculo. Existe toda uma matemática que te ajuda a resolver coisas desse tipo. Só que eu tinha uma coisa importante para dizer para vocês. Se você, porventura, está analisando um gráfico, e guardem isso assim no coração de vocês, para sempre, tá? Se você tem um gráfico que é uma reta, gente, pelo amor de Deus, se esse gráfico ele fizer uma curvinha aqui assim, ó, já era. Essa curvinha aqui, ó, essa eu fiz por querer, tá? Se o gráfico for uma reta, ele se resolve por regra de 3. Por regra de 3. Sempre. Agora o gráfico ele veio, então, ó, regra de 3. Se o gráfico ele for ligeiramente bonitinho, uma reta bacana, direitinha, aí aqui ele fez uma coisinha assim, e aí, ó, deu essa zebra aqui no meio. Sinto muito, mas regra de 3 não funciona. Porque às vezes a gente pensa que tudo se resolve por regra de 3, e não é. Tá certo? Mas nesse caso, sim. Tá? Como neste caso, sim, então a gente vai tentar aplicar uma regrinha de 3, que, digamos, não é nenhum assunto novo que nos impossibilita, então, de resolver essa questão 7 aqui, né? Que ela é uma questão bacana. Então, para a gente poder fechar e resolver essa questão 7 aqui. Então, como se manteve constante a taxa? Manteve-se constante, foi pergunta também que me fizeram aí durante a semana, mandaram para mim na quinta-feira. Foi o seguinte, bom, olha só, de 2007, olha, eu vou até dar um minutinho, porque a gente pode abrir calculadora aí de vocês. Olha só como que a coisa ela é óbvia numa regra de 3, olha. De 2007 para 2013, cara, eu tenho certeza que todos vocês conseguem, porque é reta. De 2007 para 2011, vou falar bem devagar e presta bastante atenção em mim. Quantos anos se passaram? Olha aqui, ó. 4 anos. 4 anos se passaram de 2007 a 2011. E de quanto foi o crescimento percentual? De 27 para 48? Então, posso até escrever para facilitar, porque só ouvir eu sei que é difícil também, né? Em 4 anos, o crescimento foi de 27 para 48, tá? Então, eu vou colocar assim, de 27 para 48, foi de 21%. Se alguém não entendeu, chia no meu ouvido aí. Em 4 anos, 21%. Olha o que eu quero saber agora. De 11 para 13. Em 2 anos. Em 2 anos. De quanto vocês acham que vai ser o crescimento? Metade. Metade. Acabou. No caso aqui, metade de 21, 10,5%. Pronto. Por quê? Porque é regra de 3. Primeiro, porque é regra de 3, né? Segundo, porque é uma reta. Se não fosse reta, essa lógica linda, que isso é uma lógica perfeita. Se em 4 anos dá 21, em 2 anos vai dar a metade. Olha que lógica perfeita. Não precisa... Bom, precisava fazer a conta para responder 10,5, mas a lógica de dizer a metade, ela é muito intuitiva. Tá certo? Mas guardem bem, isso só vale porque é uma reta e porque a taxa de crescimento ela é constante. Então vamos somar, vou usar aqui o verdinho. Então, se eu pegar isso aqui e quiser encontrar o valor de cá, daqui, né, eu devo somar 10,5%. Somando 10,5% ao 48, você vai encontrar 58,5. Tudo bem, pessoal? Para mim tá bom, tranquilo.
Beleza, então, tipo, pô, mas é simples assim? Se for uma reta, é simples assim. Aí se não fosse uma reta, se não fosse uma reta, aí a gente tem muita história para contar, tem muita coisa para estudar. Na verdade, nem cai situações bem específicas. Mas se for reta, realmente a gente pode pensar assim, uma regra de 3 simples, né, resolve o problema. Bom, eu tinha até programado aqui, nem adianta, porque aí eu vou gastar um tempinho, né? Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Não vai dar tempo de resolver isso agora, que já estou no 37 aqui no meu relógio. As soluções da lista dessa semana, que eu vou postar hoje, o gabarito comentado, foi eu que fiz, tá? Então, foi contribuição minha para o PVS. Tanto essa lista de exercícios, quanto o gabarito comentado, foi eu mesmo que digitei, fiz tudo muito bonitinho. Então, dá uma moral lá pra gente, eu vou estar postando na plataforma hoje à tarde para vocês, tá certo? E tá muito bem explicadinho. Eu procurei, inclusive, essa questão aqui, a 9, que eu tinha programado para resolver com vocês, ela tá muito bem explicadinha lá, eu acho que vocês vão entender, assim, numa boa. Show de bola? É uma pena que tenha terminado, né? Deixa eu interromper a gravação.